Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e estou aqui para trabalhar com vocês uma revisão sobre vetores. Esse tema costuma ser estudado nas disciplinas de geometria analítica e também de álgebra linear, mas a gente vai fazer uma revisão aqui com o intuito de preparar as bases matemáticas necessárias para a gente começar a estudar os conteúdos de mecânica clássica. Essa aula serve tanto para a disciplina de Física 1, que esse semestre eu estou ministrando para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, quanto para a disciplina de Fundamentos de Física 1 do curso de Matemática. Claro que os estudantes do curso de Matemática já têm um percurso maior, né, pelas ferramentas matemáticas e as bases matemáticas necessárias para a disciplina, porém, sempre pode ser interessante relembrar alguns aspectos e situá-los, né, justamente no contexto da nossa disciplina, da nossa mecânica clássica, tá? A partir de agora, nós conversaremos a respeito de algumas definições básicas de vetores e algumas características básicas dos vetores. Falaremos sobre operações com vetores, adição, diferença, multiplicação por um número real. Falaremos sobre a decomposição de um vetor no plano, sobre a expressão analítica de um vetor e aí como ficam essas operações, e também sobre produtos de vetores, né? Como produto escalar, produto vetorial, produto misto, etc. Certo? O livro que eu vou utilizar como base, né, o livro que eu utilizei como base para organizar essa revisão, é esse que está aparecendo para vocês agora. O livro chamado Geometria Analítica, de autoria de Steinbrück e Winterli, tá? A gente vai tratar especificamente dos capítulos, né, de partes dos capítulos 1, 2 e 3, tá? Então, vamos lá. Para começar, a definição básica de vetores, né? Nós temos que o vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido. Aqui, ó. Módulo, direção e sentido. Estas características dos vetores vão ser bastante importantes na disciplina de mecânica clássica, nos tópicos de mecânica clássica, tá? A gente vai compreender que muitas grandezas físicas que estão associadas a essa questão do movimento são grandezas vetoriais. Então, é importante que vocês lembrem que sempre que for representá-las, deve-se pensar no módulo, na direção e no sentido. Aqui, então, eu representei para vocês um segmento de reta orientado que começa, então, no ponto A e termina no ponto B. O vetor determinado por AB é indicado por esta representação aqui, ó, AB, com a setinha em cima. Isso vocês devem lembrar, né, da disciplina de geometria analítica, tá? E, por sua vez, AB é igual a B menos A, ou seja, as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. E isso aqui eu chamei de vetor V, tá? Então, AB é igual a V, que é igual a B menos A. Se eu tiver, então, agora os pontos A e B definidos em função das suas coordenadas com relação, né, no plano, tá? Ou no espaço, né? Com relação ao eixo X, ao eixo Y e ao eixo Z, então esta aqui vai ser a representação, tá? Então, aqui em vermelhinho aparece para vocês a representação do ponto A em um plano tridimensional, tá? No espaço, né? A gente costuma dizer, tá? Aqui também nós temos o ponto B. Então, AB, o vetor AB, né, é igual às coordenadas aqui, né, que definem o ponto B menos o ponto A, tá? A distância entre esses dois pontos é costumeiramente dada pelo módulo do vetor AB. Então, a distância entre esses pontos aqui, A e B, é, na verdade, né, o módulo de B menos A, tá? Algumas definições básicas, então, algumas características básicas dos vetores, né? Vamos dar uma olhada, tá? Então, nós temos aqui que o vetor AB é igual ao vetor CD se existir também essa compatibilidade entre os segmentos de reta que os representam.
nós temos que o vetor nulo é indicado por essa simbologia aqui, então, né, o número 0 representado aqui com a seta vetorial, então essa seria a representação que a gente vai utilizar nesse momento para o vetor nulo. Vetores opostos, né? Então, olha só, se o meu vetor V é dado por AB, tá? Então, BA será o vetor oposto de V, certo? Mas este vetor oposto de V é representado por, aqui, ó, menos AB, ou menos V. O vetor unitário é considerado, ó, quando o módulo do vetor V é igual a 1. O versor de um vetor não nulo, V, é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido que V. U e V são considerados vetores colineares se eles tiverem a mesma direção. Ainda, vetores coplanares, se U, V e W, tá? São vetores não nulos e eles possuírem representantes AB, CD e EF pertencentes ao mesmo plano, então eles são coplanares. Fizemos, portanto, uma breve definição de vetor, né? Lembrando que ele é sempre caracterizado por módulo, direção e sentido. Falamos a respeito de algumas características básicas dos vetores e agora a gente vai partir para as operações. Então falaremos sobre adição, diferença, multiplicação por um número real. Então 3 tipos de operações que são realizadas aí com vetores. Agora, no começo, a gente vai ver mais a representação gráfica disso, tá? Lá para frente, a gente vai conversar sobre a expressão analítica, né, dos vetores e, portanto, a gente vai revisitar a representação dessas operações com vetores, certo? Então, vamos lá. Bom, aqui estou tratando da adição. Vamos começar por ela, certo? Então, eu tenho um vetor U representado pelo segmento de reta AB. Como vocês podem ver aqui, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, e aqui nós temos o vetor U, certo? Mesma coisa, ou de forma semelhante, né? O vetor V é representado pelo segmento de reta BC. Então, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C, e este, em azul, é o vetor V, tá? Agora, entre os pontos A e C, surge aqui em verde para vocês, né? O vetor S, tá? Então, olha só, os pontos A e C determinam um vetor S, que por definição é a soma dos vetores U e V, certo? Então, S, na verdade, é U mais V, vetor U, né? O vetor S é o vetor U mais o vetor V, tá? Existem algumas propriedades básicas da adição de vetores, né? Então, a adição, ela é comutativa, ou seja, se eu tiver o vetor U mais vetor V, isso será igual a o vetor V mais o vetor U, tá? Existe também a propriedade associativa, quando o vetor U mais o vetor V mais o vetor W, tá? É igual ao vetor U mais o vetor V mais o vetor W, certo? Existe um só vetor nulo, tal que para todo vetor V se tem vetor V mais o vetor nulo. É a mesma coisa que o vetor nulo mais o vetor V, que é igual ao vetor V. Qualquer que seja o vetor V, existe um só vetor menos V, que é o vetor oposto a V, certo? Tal que o vetor V mais o vetor menos V é igual a menos V mais V, que é igual ao vetor nulo, certo? A zero, tá? Então, essas são algumas das propriedades da adição de vetores. Agora, a gente vai falar rapidamente a respeito da diferença, tá? Então, a diferença de dois vetores, U e V, é representada por D igual ao vetor U menos o vetor V. Ou seja, né?
o vetor D igual ao vetor U menos o vetor V. Às vezes a gente fala meio rapidinho e desrespeita aí a notação, né? Temos que cuidar com isso, tá? Então, olha só, eu tenho agora, novamente, esse vetor U representado aqui, né? Entre o segmento de reta orientado definido pelos pontos A e B. Eu tenho o vetor V, né, representado pelo segmento de reta orientado, né, entre A e C. Então, aqui ele está em azul novamente, tá? E aí, gente, para determinar a soma do vetor U com o vetor V, eu posso estabelecer o paralelogramo. Eu posso construir um paralelogramo aqui para conhecer a soma, né? Esse vetor verde, esse vetor S, que vai representar a soma de U mais V, tá? Agora, neste segundo caso aqui, eu estou representando a diferença. A soma é a diagonal principal deste paralelogramo, né? A diferença é dada pela diagonal secundária aqui, tá? Então, eu tenho, novamente, né, o vetor U e o vetor V posicionados exatamente da mesma maneira, mas ao invés da soma, eu quero descobrir a diferença, tá? Então, eu tenho aqui esse segmento de reta orientado, né, que representa o vetor D, que é igual ao vetor U menos o vetor V, tá? Então, adição, diferença. Agora, vamos ver um pouquinho sobre a multiplicação, né, dos vetores por números reais aí, tá? Então, se eu tenho um vetor, né, V, que é diferente de zero, tá? Aqui. E um número real K, que é diferente de zero, então chama-se produto do número real K pelo vetor V, o vetor P, que por sua vez é igual a K vezes o vetor V, certo? Então, este vetor P aqui representa o produto do vetor V pelo número real K, certo? A gente pode compreender aqui algumas características desse vetor P, tá? O módulo, por exemplo, né? O módulo do vetor P é igual ao módulo de K vezes o vetor V, que está aqui, né? Certo? Que por sua vez é a mesma coisa que o módulo de K vezes o módulo do vetor V. Nós temos aqui com relação à direção do vetor P, tá? A direção do vetor P será a mesma do vetor V. Agora, quando a gente fala no sentido, aí a gente tem que fazer uma consideração aqui, tá? Se esse número real K for maior que zero, então o sentido de P e de V vão ser o mesmo, né? Os dois vão ter o mesmo sentido. Agora, se a gente estiver falando de um K menor que zero, então nós teremos P com sentido contrário a V, tá? Mais um pouquinho. Se esse número real K for igual a zero, ou se o próprio vetor V for igual a zero, então o produto de K por V vai ser um vetor nulo, tá? O versor de um vetor V diferente de zero é o vetor unitário, tá? Que é dado, ó, por essa expressão aqui. Então, vejam só, o vetor unitário é chamado de vetor U, por exemplo, né? Aqui nessa representação do livro, tá? Então, o vetor unitário é igual a 1 sobre o módulo do vetor V vezes o vetor V. Ou então a gente pode escrever, né, que o vetor U é igual a V, o vetor V, sobre o módulo desse vetor V, tá? E daqui, né, dessa expressãozinha aqui, a gente pode passar para cá, certo? Então, nós temos que o vetor V é igual ao módulo de V vezes U. Ou seja, vamos lá, o vetor V é o produto de seu módulo pelo vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V. Certo?
Então aí terminamos a nossa revisãozinha, né, a respeito da multiplicação de um vetor, né, por um número real, tá? Então a gente falou sobre adição, sobre a diferença e falou um pouco sobre a multiplicação. Agora, gente, eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês a parte da decomposição, né? Decomposição de vetores, tá? Então, nós falaremos nesse momento sobre a decomposição de vetores no plano. Então, vamos considerar aí, né, sempre dois vetores, tá? Certo? Montando um plano. O que eu quero dizer para vocês agora é que tudo o que a gente vem falando até aqui vai, de alguma maneira, ser utilizado na disciplina de mecânica clássica, tá? E a parte da decomposição de vetores no plano também. Na nossa disciplina, a gente vai usar muito, né, a base canônica, tá? Na hora que a gente for fazer a decomposição de alguns vetores importantes, como, por exemplo, se a gente quiser definir as forças que atuam em um determinado corpo, né? Então, a gente vai utilizar bastante a base canônica, mas vamos entender um pouquinho melhor, né, aqui de uma maneira geral, e daqui a pouco a gente volta, então, e fala um pouquinho mais sobre essa base especial aí que a gente vai acabar precisando na nossa disciplina, tá? Então, vamos lá. Olha só. Imaginem aqui, eu tenho dois vetores, V1 e V2, tá? Esses dois vetores não são colineares. Qualquer vetor V que seja coplanar com V1 e V2 pode ser decomposto segundo as direções de V1 e de V2. Então, qualquer vetor V, né, coplanar com V1 e V2 pode ser decomposto aqui, ó, segundo essas direções. Isso mostra pra gente que V1 e V2 são vetores de base, né? Então, são vetores de base nas quais nós iremos decompor outros vetores, tá? O problema consiste em determinar dois vetores cujas direções sejam as direções de V1 e de V2 e cuja soma seja V. Em outras palavras, a gente precisa determinar dois números reais, A1 e A2, tais que o vetor V seja escrito desta forma aqui, que é, na verdade, né, uma combinação linear, tá? Então, o vetor V é igual a A1V1 mais A2V2, tá? E esta representação aqui nos mostra que o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1 e V2, tá? Que, por sua vez, aqui são os vetores de base, né? Como a gente já havia comentado agora há pouco, tá? Eu escolhi para representar para vocês aqui esses três vetores. V1 como sendo essa setinha azul, tá? V2 a vermelha e o vetor V essa verde. O vetor V aqui é um vetor arbitrário, tá? Nesse momento. Da mesma forma, os vetores V1 e V2 também foram escolhidos de maneira mais solta, de maneira mais livre, para a gente ilustrar aqui o nosso ponto, tá? Então, olha só, eu peguei, uma vez que eu defini esses três vetores, eu joguei eles para cá, né? Joguei eles para essa representação aqui e coloquei então aqui, ó, V1, com a mesma origem eu coloquei V2 e a partir da mesma origem eu coloquei o vetor V, tá? E aí, gente, o que a gente percebe aqui? Que o vetor V é o vetor A1V1 mais o vetor A2V2. Então, olha só, aqui nós temos A1V1, né, representado desde a origem por essa reta pontilhada aqui, né, na cor cinza, tá? Enquanto A2V2 está representado aqui nessa reta pontilhada vermelha, bordô aqui, né? Então, está na mesma orientação aqui que o vetor V2, assim como A1V1 está na mesma orientação que V1, certo? Então, o vetor V vai ser, né, A1V1 mais A2V2. Esta daqui é uma das componentes do vetor V, e aqui nós temos outra componente do vetor V, tá? Para ficar mais claro ainda, a gente expressa
A1V1 como a projeção do vetor V sobre V1 segundo a direção de V2. Então, olha só, gente, qual que é a direção do vetor V2, né? É dada pela inclinação aqui do vetor, né? Vocês conseguem ver pela representação dele. Se a gente estivesse falando, por exemplo, sei lá, tá? A gente poderia se perguntar, mas por que essa representação aqui é inclinada, né? Por que eu não traço, por exemplo, uma linha reta até encontrar aqui, né, a direção do vetor V1, tá? Não, porque daí aqui eu estaria falando de uma outra base. Então prestem atenção, V1 e V2 formam a base. E eu vou decompor este vetor aqui que eu quero conhecer um pouco melhor, eu vou decompor ele sempre respeitando as condições da base, dos vetores de base, certo? Então, eu não vou traçar uma linha reta aqui, porque ela não respeita a direção desse vetor V2. A 2V2 é a projeção do vetor V sobre V2 segundo a direção de V1. Agora vamos dar uma olhada numa situação um pouquinho diferente, tá? Eu mantive aqui, ó, os vetores V1 e V2, tá? São exatamente os mesmos, estão aqui posicionados exatamente da mesma forma. Mas neste caso, eu fiz uma alteração neste vetor V, tá? Ele continua sendo um vetor arbitrário, mas eu coloquei ele dessa forma para que a gente possa ver algumas diferenças aí, né? Com o caso anterior que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, vamos lá. Novamente, eu consigo traçar o paralelogramo, né, utilizando as projeções dos vetores e respeitando as direções dos vetores, né, da base, tá? Então, olha só, se eu tenho este vetor V, eu projeto ele aqui sobre V1, respeitando a direção de V2, tá? Então, eu tenho aqui, né, A1V1. Agora, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, projetando o vetor V sobre V2, respeitando a direção de V1. E assim eu tenho A2V2. Mas olha só, então, da mesma forma que aqui o vetor V1 e o vetor A1V1 estão na mesma direção e no mesmo sentido, aqui nós temos uma coisinha um pouco diferente, né? Então, V2 está na mesma direção que A2 e V2, mas o sentido dos dois vetores é diferente, tá? Então, olha só, neste caso, a gente tem A1 maior que zero, certo? E A2, ele é menor que zero. Só para a gente lembrar, então, e fixar um pouquinho aqui, né? A1 e A2 são chamados de componentes do vetor, ou então coordenadas de V em relação à base V1 e V2. Eu falei para vocês de como a gente acaba utilizando muito mais aí a base canônica, né, nos nossos estudos aí de mecânica clássica introdutórios, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essa base, né, para vocês relembrarem também um pouco. A base canônica é aquela formada pelos vetores representados pelos segmentos de reta, né, orientados com origem em O, eu não escrevi O aqui, mas aqui está a origem, né, e extremidade nos pontos 1 e 0 e 1, tá? Estes vetores são representados por I e J, e a base IJ é a base que a gente chama de base canônica, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um vetor I, né, que está representado em azul, com uma unidade na direção X e 0 unidades na direção Y, tá? Ele não tem, portanto, componente em Y. Assim como o vetor J não tem componente em X e tem ali uma unidade, né, da componente em Y, tá? No sentido Y, ok? Então, se eu colocar aqui um vetor V para vocês novamente, né, o nosso vetor verdinho aí, e eu pedir para que vocês façam a decomposição desse vetor, então o que vocês farão? Vocês farão a projeção do vetor V sobre I
segundo a direção de J, tá? Agora sim, nós temos J perpendicular aí, né? Então fica muito mais simples de representar. Então eu tenho aqui o vetor I representado por essa seta azul e eu tenho esse vetor pontilhado aqui, né, em cinza, que na verdade é o vetor XI, tá? Que é a componente do vetor V na direção do vetor I. Vocês vão ver que existe esse outro vetor aqui pontilhado também, que é o vetor YJ. YJ é a componente do vetor V projetada sobre aqui o vetor J, tá? Então, antes a gente tinha que o vetor V era A1V1 mais A2V2, né? E agora, na base canônica, então, nós ficamos com vetor V é igual a x vezes o vetor I mais y vezes o vetor j, né? Então, xi mais yj, tá? Uma vez que a gente fixar aí, então, a base canônica, é possível afirmar que um vetor no plano é um par ordenado, x, y, de números reais, e se representa dessa forma aqui, ó. O vetor V é igual, abre parênteses, né? Coordenada em x, coordenada em y, tá? E esta é a expressão analítica do vetor V, tá? Então, olha só, como a gente já viu agora há pouco na imagenzinha anterior, né? O vetor I pode ser representado pelo par 1, 0. Então, ele tem uma unidade, né, na direção X e 0, né, partes, 0 unidades aí na direção Y. Diferente, o vetor J é 0 em X, 1 em Y, né? E esse aqui é o vetor nulo, né? O vetor nulo, então, é 0, 0, tá? Essa é a representação. Agora, então, para a gente relembrar um pouquinho, vamos fazer só um exercício muito rápido, né? Imaginem aí como escrever este vetor V igual a 3i menos 5j, tá? Como é que a gente escreve ele ali de forma analítica, né? E como é que a gente representa, então, esse vetor no plano, tá? Resposta está aqui. Então, olha só, o vetor 3i menos 5j pode ser representado analiticamente da seguinte forma. Vetor V é igual a 3, menos 5, certo? E aí a gente pode também fazer a representação gráfica desse vetor, né? A gente sabe que ele tem aqui, ó, 3 unidades no sentido I, e ele tem menos 5 no sentido J, né? Então, com isso, a gente determina a extremidade do vetor, que pode ser traçado a partir da origem, né? Como eu fiz aqui com essa linha em verde, tá? Só para lembrar também, pessoal, que aqui, nesse momento, a gente acabou falando bastante sobre a projeção, a decomposição, né, dos vetores no plano, mas a gente pode pensar no espaço também, tá? Então, só para que vocês saibam que essa base, né, canônica, quando a gente considera as 3 dimensões x, y e z, ela adquire, então, essa forma, né, que aparece para vocês aqui, tá? A gente vai ter componente em x, componente em y e componente em z, né? Então, o vetor I tem a sua componente em x, o j em y, né? E o k em z, tá? A gente pode falar também a respeito da igualdade, né, da condição de igualdade entre vetores, tá? E aí, assim, nós temos uma expressão muito simples, né? Se a gente tem o vetor U igual ao vetor V, como é que fica essa história, né? Então, vamos ver um exemplo, tá? Eu digo, o vetor U pode ser igual ao vetor V, mas como é que a gente vai descobrir se eles são de fato correspondentes, né? Se eles são de fato iguais, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que esse vetor U seja equivalente a x mais 1 e 4. Então, aqui está a sua representação
né, em x, e aqui está a sua representação em y, tá? E esse vetor u é igual ao vetor v, que por sua vez é igual a 5 e 2y menos 6. Então, a gente pode simplesmente comparar, tá? Ordenadamente aqui, essas coordenadas. Então, eu posso fazer o seguinte: se o vetor u é igual ao vetor v, isso significa dizer que x mais 1 é igual a 5, tá? Então, aqui, ó, x mais 1 igual a 5. Desta forma, x igual a 4. Eu também posso dizer que 2y menos 6, né, é igual a 4, tá? Tá aqui, ó, 2y menos 6 é igual a 4. Assim, y vai ser igual a 5. Então, para que u seja igual a v, né, u será igual a v quando? Quando x for igual a 4 e y for igual a 5. Eu falei para vocês, então, a respeito das operações com vetores, né? Adição, diferença, multiplicação por um número real, e mostrei um pouquinho para vocês isso através de uma representação mais gráfica, né? E agora, então, a gente consegue ver um pouco dessas operações com os vetores, mas através da expressão analítica, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o vetor u e o vetor v. O vetor u tem suas coordenadas x1, y1. O vetor v tem as suas coordenadas x2, y2, tá? Então, são dois vetores arbitrários aí, certo? O vetor u mais o vetor v, ou seja, a adição, né, do vetor u mais o vetor v, ela pode ser compreendida como a adição das coordenadas de maneira correspondente. Então, eu consigo pegar aqui, ó, o valor da coordenada x do vetor u mais o valor da coordenada x do vetor v, tá? Então, x1 mais x2. E aqui, no caso do y, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, eu somo, né? Se eu estou somando o vetor u com o vetor v, eu estou também somando a coordenada y do vetor u e a coordenada aqui, né, y aí, do vetor v, certo? Então, eu tenho que a soma desses dois vetores é a soma dos componentes, tá? Se eu tiver o vetor u multiplicado por um número real, né? Então, a multiplicação de um vetor por um número real, como a gente já viu agora há pouco, tá? Isto aqui é a mesma coisa que multiplicar as coordenadas aqui, tá? As componentes pelo número real. Então, a multiplicando o vetor u é igual a que multiplica x1 e a que multiplica y1. Tá? Então, este número real vai multiplicar aqui as coordenadas, certo? Bom, eu deixo aqui um recadinho para que vocês lembrem de revisar, então, os conteúdos, né, que a gente vem conversando até agora. Basicamente, então, até esse momento, o que eu trouxe aqui para vocês foram alguns aspectos do capítulo 1 e alguns aspectos do capítulo 2 do livro de Geometria Analítica que eu mostrei lá no começo, tá? Então, existem mais algumas discussões ao final desse capítulo 2 que ficam aí como tarefa para que vocês revisem, tá? Especialmente, né, a questão da decomposição dos vetores no espaço, ok? A gente vai agora partir para o capítulo 3. No capítulo 3, ele fala basicamente, né, sobre produtos de vetores. Produto escalar, produto vetorial, produto misto e produto duplo vetorial. Então, cabe a vocês também dar uma olhada nesse capítulo 3, mas eu vou fazer uma introdução, tá? Aqui, a partir desse momento. Vamos lá, então. A primeira forma de produto de vetores que a gente vai estudar é o produto escalar, né? O produto escalar é este aqui, ó, lembram? Tem essa representação, né? É u, vetor u, né? Vezes o vetor v. Só que a gente lê, né, essa representação, geralmente, tá? Como u escalar v. É o produto escalar do vetor u pelo vetor v ou o escalar v, tá? Então, aqui eu utilizei, ó, eu trouxe agora vetores com 3 componentes, né? Vetores no espaço, então, tá? Para trazer uma representação mais completa aqui para vocês nesse momento. Então, se nós temos que o vetor u é igual a x1 na direção y,
mais y1 na direção j, mais z1 na direção k. O vetor v será x2 na direção 1, mais y2 na direção j, mais z2 na direção k, tá? O produto escalar aqui, ó, o escalar v vai ser igual, olha aqui, a multiplicação dos componentes, tá? Né, que se correspondem. Então, eu vou pegar o componente x do vetor u e multiplicar pelo componente x do vetor v, e assim sucessivamente. O módulo de um vetor, né? Então, vamos dizer aqui, ó, a nossa representação analítica de um vetor no espaço é essa aqui, né? O vetor v é igual ao componente x, y, z, tá? O módulo deste vetor é representado dessa forma, como a gente já viu antes, né? O módulo de vetor já tinha aparecido antes, tá? Então, aqui é o módulo do vetor v. E esse módulo do vetor v é o número real não negativo dado por raiz quadrada do vetor v vezes o vetor v, tá? Então, se a gente escrever isso em função das coordenadas que aparecem aqui, a gente tem que o módulo do vetor v é igual a raiz quadrada destas coordenadas aqui, né, x, y, z, do vetor v, vezes as coordenadas do vetor v, novamente, x, y, z. Assim, nós podemos concluir, escrever, né, o módulo do vetor v como sendo igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, tá? Todas as componentes aqui representadas. Existem algumas propriedades também do produto escalar. Eu quero que vocês, a partir de agora, sempre lembrem que a gente vai trabalhar com esse conjunto de vetores, né? Então, ora vai aparecer o vetor u, o vetor v, ora também vai aparecer o vetor w, como sendo um terceiro vetor, tá? Né? Um vetor genérico para a gente estudar aqui as propriedades do produto escalar, tá? Então, olha só, a primeira propriedade diz que multiplicar, né? O produto escalar entre do vetor u pelo vetor u, né? Então, u escalar u é igual a zero, ou é maior ou igual a zero, somente se u for igual ao vetor nulo, que é igual, né, a 0, 0, 0, tá? Essa é a representação do vetor nulo no espaço, tá? U escalar v é igual a v escalar u. U escalar v mais w é igual a u escalar v mais u escalar w. Então, é como se eu multiplicasse aqui, ó, por v, né, e depois eu multiplicasse por w, certo? Então, eu tenho aqui o vetor u escalar vetor v mais o vetor u escalar vetor w. Tá? Aqui, gente, eu tenho um número real m, ó, multiplicando o vetor u, certo? Então, eu tenho m vezes o vetor u escalar v é igual a m u escalar v, que é igual a u escalar mv, tá? Então, M estava aqui, ó, diretamente associado ao U, ele passa para fora e ele volta aqui, então, a se aproximar do V, tá? Então, essa igualdade aqui, todas essas igualdades aqui são válidas, tá? E o vetor U escalar U, né? Então, um vetor, o produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual a um módulo desse vetor ao quadrado, tá? Todas essas propriedades são explicadas e discutidas no livro, inclusive para algumas delas com exemplos, né? Exercícios resolvidos e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Mais um pouquinho. Agora a questão do ângulo entre os vetores, né? Então, se nós temos aqui, ó, o ângulo θ entre dois vetores não nulos, u e v, varia de 0 a 180 graus. O produto escalar entre dois vetores está associado ao ângulo por eles formados. Então, a gente tem essa razão, essa representação aqui.
O produto escalar do vetor u pelo vetor v é igual ao módulo do vetor u vezes o módulo do vetor v vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre esses dois vetores. Daqui, a gente pode partir para essa outra forma de representação, onde o cosseno de θ, né, é só escrever de uma maneira diferente aqui, tá? O cosseno de θ, portanto, né, é igual ao produto escalar de u por v sobre o módulo de u vezes o módulo de v. Dando continuidade, falaremos a respeito do produto vetorial. Então, novamente, nós temos aqui os vetores u e v, que a gente já descreveu antes, né? E se nós tomá-los, então, nessa mesma ordem, o produto vetorial entre eles é dado por u vetor v. Esta é a representação do produto vetorial que a gente lê geralmente, né, como sendo u vetor v, tá? A representação deste produto vetorial em termos das coordenadas, né, dos vetores u e v se dá desta forma. E aí, gente, eu lembro que para que a gente possa compreender melhor o produto vetorial, é preciso que a gente relembre também as propriedades dos determinantes, tá? Uma coisa está relacionada com a outra. Então, para a gente entender da onde vem essa expressão, nós podemos compreender que o vetor u, o produto vetorial entre o vetor u e o vetor v é dado pela matriz que tem aqui, ó, os correspondentes, né, na direção do vetor i, na direção do vetor j e na direção do vetor k. Então, nós temos aqui, né, os vetores de base, I, J, K, e as coordenadas dos dois vetores, U e V, respectivamente, alinhadas com esses vetores de base. Nós podemos, então, replicar aqui, né, a primeira e a segunda coluna dessa matriz, e a gente encontra, então, através da definição das diagonais aqui, né, o determinante dessa matriz. Então, primeiro, a gente soma, né, os componentes em y, j e k. Depois, a gente estabelece uma soma destes valores que estão representados aqui pelos valores representados pelas diagonais secundárias, né? Só que, na verdade, nós executamos uma soma, porém, a gente sabe que quando a gente pega essas diagonais secundárias, a gente tem à frente, né, o sinal negativo. Então, nós temos agora, né, menos a componente em J, menos a componente em I e menos a componente em K. Então, se a gente depois aqui efetuar, né, a soma destes valores respectivamente às suas coordenadas, nós chegamos, então, nessa expressão lá do comecinho, tá? Assim como o produto escalar, o produto vetorial também tem as suas propriedades. E estas propriedades são deduzidas e exemplificadas no livro de geometria analítica que a gente está usando aqui como base. Porém, ainda assim, eu vou trazer para vocês aqui nesse slide, né, as principais propriedades para que vocês conheçam ou relembrem, né? Então, se nós tivermos aqui o produto vetorial de um vetor u por ele mesmo, a resposta será zero, o resultado será zero, ou seja, né, para qualquer que seja o vetor u, o produto vetorial deste vetor por ele mesmo é igual a zero. Nós temos também que o produto vetorial do vetor u pelo vetor v é igual a menos o produto vetorial do vetor v pelo vetor u. Ainda, nós temos que o produto vetorial do vetor u pelos vetores v mais w é a mesma coisa que o produto vetorial do vetor u pelo vetor v mais o produto vetorial do vetor u pelo vetor w, tá? Ainda, se nós tivermos o vetor u multiplicado por um número real m, nós podemos dizer que mu vetor v é igual a mu vetor v. Ainda, o produto vetorial entre os vetores u e v vai ser igual ao vetor nulo ou igual a zero
se um dos vetores é nulo, tá? Ou então, se U e V são vetores colineares. Ainda, nós temos que o produto vetorial entre os vetores U e V é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. Eu anotei para vocês as páginas do livro nas quais vocês encontram as exemplificações, né, e as deduções, demonstrações destas propriedades do produto vetorial. Então, se vocês derem uma olhada nas páginas 67 a 70, que seriam do capítulo 3 do livro, vocês vão encontrar, então, todas as demonstrações dessas propriedades, ok? Para encerrar a aula, eu quero falar para vocês a respeito do produto misto. Então, nós temos os nossos vetores, né? O V e W, que já foram definidos, e nós chamamos então de produto misto entre esses vetores ao número real, que é dado por U escalar V vetor W, tá? Então, esta aqui é a representação do produto misto, né? Mas também este produto pode ser representado desta forma, tá? Então, como a gente viu as propriedades do produto escalar e do produto vetorial, eu mostro para vocês agora também as propriedades do produto misto, tá? O produto entre esses três vetores, o produto misto entre esses três vetores, vai ser igual a zero se um desses vetores for nulo, ou então se dois deles forem colineares, ou se três forem coplanares. Nós temos também que o produto misto, ele independe da ordem circular dos vetores, ou seja, o produto misto entre os vetores U, V e W é igual ao produto misto entre os vetores V, W e U, e, por sua vez, é igual ao produto misto entre os vetores W, U e V. A propriedade C nos diz que o produto misto dos vetores U, V e W mais R é igual ao produto misto dos vetores UVW mais o produto misto dos vetores U, V e R. Por fim, na propriedade D, nós temos aqui ó, um número real m multiplicando o vetor w, certo? Então, o produto misto dos vetores u, v e mw é igual ao produto misto dos vetores u, mv, w. Ou então, é igual ao produto misto dos vetores mu, v e w. E ainda, para finalizar, é igual ao produto misto, né? A m vezes o produto misto dos vetores u, v e w. Essa seria, então, a finalização, né, o fechamento da nossa aula de revisão sobre vetores. Bom, existe ainda o duplo produto vetorial, né? Então, é interessante que vocês estudem, né, a representação dos vetores no espaço, a decomposição dos vetores no espaço, que é um tópico que a gente não abordou nessa revisão, e também o duplo produto vetorial. Mas, claro, né, o melhor seria que vocês dessem uma estudada de novo nesses conteúdos de geometria analítica, né? Revisassem a partir do livro, fossem utilizando, né, a aula e o livro para discutir e relembrar, né, todos esses conceitos que a gente trabalhou até aqui, ok? Então, com certeza, né, no livro vocês vão encontrar as demonstrações, exercícios resolvidos, exemplos, né, que não foram tratados aqui, mas que ajudam a compreender e relembrar o assunto. Tá certo? Então, obrigada por assistirem a aula até esse momento. Eu espero que essa revisão seja útil para vocês e até a próxima.